É, eu tô Obrigado, assim também. Eu deletei metade do meu Facebook. Estava comentando com o seu Heleno, estava pensando em te lançar o Beto para prefeito. Não, velho, deixa em eu ver. 2020. Não, ó, a gente estava pensando que foi o negócio do tamanho ou não? Aquela mais Não, alta? é que eu sou pequenininha aqui. Viu, Lenão? Não, eu tô por aqui. Posso pôr essa bolsa sua ali na mesa? Põe em cima da minha ali, ó. Ah, sim. Estamos ao vivo? Leandra, um pouquinho mais perto da Bruna, por favor. Pô, as bolsas aqui. Estamos visíveis para todos? Essa modernidade. Estamos. Vamos lá. Vocês fizeram live? Não. O Beto? Sim, Hoje eu não fizemos tinha uma isso com ainda. galera. Tinha, já tinha. Vamos lá, gente. Não, Tamo ao quando vivo. Pode começa? começar, já tá ao vivo. Estamos ao Já vivo. tá ao vivo? Estamos ao vivo. Bom, é assim, né? A modernidade. E Já tem gente vendo a gente pelo Facebook. O som tá bom, será? Eu acho que tá, ó. Tem gente entrando. É falar pro pessoal que está nos ouvindo. Gente, é a primeira live que nós estamos fazendo aí da página, aqui do grupo, da equipe, né? E o pessoal puder falar se o som tá bom, se tá dando para enxergar bem, a gente agradece. Então, ó, estou aqui, Roberto Gândara, pré-candidato a deputado estadual pelo PT, recebendo aqui um convidado assim que dispensa apresentações, né? Que é o Beto Canguçu, 3 vezes vereador pelo PT de Ribeirão Preto, secretário do Bem-Estar Social, de mais outras atividades aí também. Participei da primeira gestão do PT aqui, eu fui diretor do CETREM, né? Depois da Secretaria da Educação, diretor administrativo, depois secretário do Bem-Estar Social. Exato. E é um grande militante, um grande político, uma pessoa engajada aí com as lutas populares, né? Então, de muito conhecimento e um trabalho parlamentar excelente e político nas comunidades, né? Que o Beto Canguçu tem feito aí por ao longo de mais de 30 anos, né, Beto? E também recebemos aqui a nossa amiga Bruna Moreira, militante do Partido dos Trabalhadores, militante das causas populares e sociais, de defesa da mulher, de direitos humanos, da luta contra a misoginia, contra a violência às mulheres. É uma pessoa assim, de muito talento, de muito conteúdo também, e sempre vamos receber assim com uma mulher junto para a gente conversar, porque a maioria da população brasileira é formada de mulheres, as mulheres têm que participar ativamente da vida pública, da vida política brasileira, né? E participar efetivamente, né? Não participar como alguns querem dar uma vaguinha porque é cota de mulheres, né? Da participação. É só para formalmente constar, né? Exatamente. E a Bruna também, se eu te falar, a Bruna foi presidente do Conselho Municipal da Juventude aqui em Ribeirão Preto, liderança da Juventude de Ribeirão Preto, e também fez um excelente trabalho lá no Time Juventude, né? Infelizmente, num momento meio ruim da cidade, né? No momento da gestão da ex-prefeita Darcy Vera, e de uma certa maneira, os conselhos como um todo, né? Todos os conselhos foram de uma certa maneira cooptados, né, Bruna? Sim. Pela administração. Porque a ideia dos conselhos, Gandra, sempre foi assim, um espaço de participação da comunidade na discussão das políticas públicas, né? E para isso você tem que ter assim, uma direção, uma presidência que seja desvinculado da prefeitura. Não pode ser, por exemplo, presidente do Conselho de Juventude uma pessoa indicada pelo prefeito ou pelo prefeito. Tem que ser independente. Tem que ser independente, a mesma coisa no Conselho. Aliás, essa é uma luta antiga dos conselhos de Ribeirão Preto, né? Conselho da Mulher, Conselho da Criança e Adolescente, o COMPAC e diversos conselhos, né? De que a cabeça, né, a presidência, a pessoa que dirige, não a que manda, mas a que tem o papel de articular a sociedade, deveria ser de alguém que viesse da sociedade, dos movimentos, né? E não alguém, vamos chamar assim, chapa branca, né? Alguém representando
a prefeita, ou a secretária, ou o secretário. Porque você acaba, de uma certa maneira, controlando a discussão e não deixa fluir o debate. Né? E a Bruna exerceu aí com independência, mas também deve ter sido muito podada em alguns momentos. Uma disputa lá, né, Bruna? Ah, foi, viu? Assim, a juventude fez o que ela faz de melhor, que foi se rebelar, né? Foi necessário ter atos de rebeldia aí, né? Que esses atos foram muitas vezes participar de uma audiência pública que foi totalmente manipulada pelo poder público executivo para decidir sobre decisões que são importantes para a juventude, em que os jovens que foram convidados participavam de programas da prefeitura e foram claramente manipulados, não sabiam o que estavam fazendo lá, foram ditos para eles que eles iam, se eles não estivessem lá, eles iam perder o salário deles, né, que fazem parte do projeto de Jovem Aprendiz, e precisou da juventude invadir aquela audiência, né, porque grande parte da juventude foi barrada de entrar, invadir, conversar com os jovens e falar, olha, você sabe o que você está fazendo aqui, você sabe o que é essa votação, você sabe como que isso vai te afetar, repercutir, né? Foi um movimento bem bacana, que foi, no meu ponto de vista, muito benéfico, porque a partir daquele momento, pelo menos o Conselho de Juventude de Ribeirão, ele passou a ter um pouco mais de respeito, vamos dizer assim, do que os demais conselhos. Eles viram que ou deixava o jovem falar, ou deixava a gente realmente participar, ou então nós não iríamos nos calar, né? Nós não iríamos ficar calados ali diante daquilo que vinha acontecendo. E é muito interessante porque isso aconteceu num momento em que a conjuntura política já estava caminhando meio que para o impeachment, né? Uhum. Foi bem nesse período de 2014, que foi quando o Tucano foi derrotado ali pela Dilma, não satisfeito e feliz. Começou aquele processo de perseguição ali do governo Dilma, que eu acredito que Ribeirão refletiu um pouquinho do que a gente vinha já experimentar no cenário nacional. Bruno, aproveitando aí que você falou da questão do golpe aí, né? Eu acho que seria interessante a gente, como o nosso tema é Lula presidente e a conjuntura política, vamos aqui fazer uma retrospectiva aí rapidamente, né? Você, Bruna, e o Beto também falando aí de todos os avanços que os governos do PT conseguiram, até que culminou com o golpe, que houve o retrocesso geral, e com redução dos direitos sociais, com a questão da reforma trabalhista, a pretensa reforma previdenciária. Então seria interessante, né, a gente fazer uma retrospectiva aí dos governos do PT, que começou com Lula em 2003, eleito em 2002 e 2003. Lembrando também que nós estamos aqui, só para falar, né, registrar, estamos aqui com um amigo, o senhor Heleno Bento Santana, né, nos bastidores. Nosso ali, anfitrião aqui. Nosso anfitrião. E aqui nos bastidores também a Gabi Delfante, nossa amiga, estão aqui nos bastidores também. Então vamos fazer essa retrospectiva, né? É importante a gente ter linkado esses dois assuntos. Eu acho assim, é inegável, pelo menos que os bem intencionados e para os historiadores, no futuro isso vai ficar muito claro nos livros de história, o quanto foi importante os governos do PT para o Brasil, né? Governos que avançaram em diversas políticas. E nas três esferas, né? Municipal, estadual, mas assim, federal. do ponto de vista das políticas públicas, houve avanços significativos, progressistas, né, das políticas, e isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando, porque apesar de toda a capacidade do Lula de ser um grande articulador político, apesar do Partido dos Trabalhadores, os partidos compuseram a Frente Brasil Popular ao longo desse tempo todo, uma das razões do sucesso do governo Lula foi porque as políticas públicas eram discutidas em conferências nacionais, precedidas de conferências estaduais, conferências regionais, que tem muito a ver com a vida dos conselhos. Então você tinha conferência nacional. Não era de cima para baixo. Não era uma coisa decidida apenas pelo governo, uma forma diferente. Isso é uma coisa que o PT introduziu na política, essa questão da democracia participativa, que está escrito na Constituição, não é nada bolivariano e nem comunista. A democracia participativa está escrita na nossa Constituição desde 88. E o governo do PT, né, do presidente Lula, nos 2 primeiros mandatos, depois a Dilma continuou no primeiro e no segundo mandato,
foi a história das conferências, né? Conferência da juventude, conferência da cidade, conferência da saúde, conferência da educação, seria uma série de conferências onde os movimentos sociais dos conselhos eram convidados num processo que vinha desde da unidade da federação, os municípios, o Estado, depois da Conferência Nacional, onde discutia políticas públicas naquela área. Então, grandes projetos, grandes programas do governo Lula e Dilma vieram de conferência. Um exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que foi um sucesso. Num período do governo Lula e Dilma, saiu de uma demanda dos movimentos por moradia nas conferências da cidade. E outras tantas políticas de juventude, né? A Buna pode até falar melhor. E naquele momento, inclusive, quando acho que a Buna estava lutando aqui, era para a gente até ter uma similaridade entre aquilo que acontecia a nível nacional, a gente tinha avanços nacionais, né? E no município acabava barrando um pouco no governo local. Então acho que é extremamente importante, né? Então, de toda essa trajetória, da importância que teve o governo do Partido dos Trabalhadores do Lula, todo o sucesso se deve em grande parte a essa maneira que o PT... Construção da base da população sendo ouvida, não as políticas públicas serem discutidas em conferência, não vir uma coisa de cima para baixo. Ninguém fala nisso, né? Quer dizer, isso realmente é importante, acho que isso aí que é o diferencial dos governos aí progressistas aí do PT, que houve a base, as conferências de vários conselhos, isso vai chegando e mostra aquilo que a população mais necessita, né? E você bem falou, Beto, que não é nada bolivariano comunista, né? Realmente, as coisas mais... O que o PT avançou aqui, eu sempre comento isso aí, se a gente for ver as democracias aí sociais da Europa, né? Que são países capitalistas, mas não é esse capitalismo tão selvagem quanto o nosso, há um estado lá de bem-estar social, que até lá também começa a ser um pouco desconstruído, mas é um estado de bem-estar social na Europa, que nada mais é parecido com aquilo que começou a ser feito aqui nos governos do PT. E a nossa elite ignorante, a nossa elite preconceituosa, ignorante, racista, misógina e tudo que é de ruim, essa nossa elite ignorante, ela entendia aquilo como algo bolivariano, revolucionário, não é nada mais do que aquilo que a Europa já tinha feito há mais de 50 anos, é um pouco de bem-estar social para toda a população. Acho que é bacana falar assim, eu pude participar, acho que da última conferência que a Dilma ainda estava eleita, que foi dos direitos humanos, fui para Brasília e foi um momento em que já estava aquela questão do impeachment, né? Mas o que é interessante, né? Existem muitos preconceitos em torno dos direitos humanos, mas é importante ressaltar que todos aqueles que são prejudicados de certa forma, né, pela falta de assistência social, pela falta de políticas públicas, pela falta de moradia, é através dos direitos humanos que muitas vezes eles vão ter respaldo para poder brigar por um direito que já está na Constituição. Se não foi implementado por falta de vontade política do governo que havia antes e que começou a ser implantado nos governos do PT até que veio o golpe e estancou, né? E nessa conferência, inclusive, dos direitos humanos, você vê que você tinha lá um grande leque de pessoas, você tinha lá os povos originários, LGBTs, mulheres, negros, e eles sentiam uma representatividade muito grande, né, do governo Dilma, do governo Lula, justamente por ter sido um governo, como o Beto falou aqui, que abriu muito espaço para as massas, né, participar através das conferências e realmente participar da vida política. Então você vê que essas pessoas se sentiam representadas por um governo que realmente ouvia o povo que precisava ouvir, né? As mulheres, que nós não somos minoria, nós somos maioria, os negros, que também não são minorias, são maioria, e as pessoas que nunca foram antes respeitadas e que agora, depois de tudo que aconteceu, acho que novamente se sentiram, acho que um pouco órfãos, né, de representatividade. Né? Por isso, só lembrando aqui, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, aí a gente está com bastante gente acompanhando, e é o primeiro, né, sempre vai... Beto, já quero deixar você convidado, como você foi esse primeiro agora, então daqui um tempo a gente vai fazer isso periodicamente com vários outros convidados, mas você já está convidado para um próximo aqui, hein? É um prazer. E você também, Bruna, certamente você vai estar sempre aí com a gente, né? E então, se as pessoas quiserem comentar, mandarem questões aí, fiquem à vontade, que a Gabi está aí para receber as perguntas.
Gana, mas é importante nessa discussão, hoje em dia as pessoas perguntam de onde vem essa força do Lula, né? Esse carisma, de onde vem essa força? Acabamos de ter a semana do Festival Lula. Nossa, que beleza aquilo no Rio de Janeiro. Como consegue um partido que foi tão massacrado pela mídia, tão massacrado pela mídia tradicional, né? E pelos fake news da vida aí, como é que consegue? É justamente por isso que as pessoas elas conseguem se enxergar no governo do PT, no governo do Lula, da Dilma, como não um mero coadjuvante, mas como um participante ativo, né? Um protagonista, né? Então muitas das coisas que aconteceu, as pessoas se sentiam Ele participantes. deixa de ser objeto do governo para ser sujeito. Exato. Né, deixa de ser só eleitor, né? Ele passa a ser ele não é aquele político. eleitor que vai ser manipulado, ele é... E hoje as pessoas estão percebendo o quanto isso faz falta no Brasil. Né? Aquilo que se conseguiu se avançar em 3 mandatos e meio, né? Porque a Dilma foi golpeada na metade do segundo mandato, as pessoas começam a perceber o que significou esse golpe, né? O que significa você trazer para a cena política um governo que não tem legitimidade das urnas, primeira coisa, né? E um governo que está lá para quê? Exatamente para cumprir o papel que tinha no golpe, que não era apenas e tão somente afastar a Dilma, mas era implementar aquelas políticas que foram derrotadas nas 4 eleições e serão de novo. E isso é uma coisa mais importante, digamos, que a gente tem que fazer da conjuntura política. A direita no Brasil, é importante na política você ter direita, você ter esquerda, você ter diversos atores na política. A sociedade é uma sociedade diversa, plural. Você tem que ter diversos entendimentos. Agora, qual que é o grande crime da direita no Brasil? Ela abdicou da democracia. Exato. Ela abdicou de fazer a disputa eleitoral na medida em que ela perdeu 3 eleições, 2 com o Lula e a terceira com a Dilma. Na quarta ela já falou assim, ela já não aceitou o resultado. Não quero mais jogar. O Aécio já falou que já contestou o resultado. Exatamente. E é uma coisa assim, é uma burrice histórica, porque se a gente pegar a história do mundo, dos países mais progressistas, socialistas, ou com algumas experiências socialistas que foram poucas, a alternância do poder é uma lógica. Ninguém se perpetua no poder 20, 30, 50 anos, porque a sociedade, de uma certa maneira, ela quer experimentar outras ideias e tal. Então, se a direita tivesse feito o trabalho de convencer a massa, convencer a população das suas ideias, ganharia nas urnas. E o Lula fala uma coisa muito que eu gosto muito que ele fala: eu perdi 3 eleições e soube perder as eleições e me preparei para ganhar a 4ª, né? Isso que a direita não faz. Ela abdicou do processo democrático assim que perdeu a eleição da Dilma, começar a boicotar o governo da Dilma. A direita, chegamos naquilo que chegamos hoje. Uma coisa que a direita esquece, que parte da direita democrática, que a direita também não é somente totalitária, tem a direita democrática, aí, que o PSDB até cumpriu esse papel por um período, aí hoje já tem partes aí do PSDB que deixou de ser democrático, né? Mas a direita democrática... Quer fazer uma pergunta? Diz que o PSDB é uma tese mal resolvida da academia, né? Verdade. Não deu muito certo. É uma tese que não deu muito certo. Mas então, quem acaba, eles acham que eles vão fazer isso tudo, esse golpe que deram e querem perpetuar esse golpe, e aí o que acontece? Abre espaço para posturas fascistas, para posturas totalitárias, como que a gente está vendo aí com aquele candidato maluco, né? Que tem, e o que acontece? Não vai ser só a esquerda que vai sofrer se um sujeito desse acabar sendo eleito, mas eu espero que não aconteça. A direita democrática também vai ser perseguida. E nesse quesito, assim, eu preciso falar, porque esse candidato que você se refere, que eu acredito que veio embalado depois do golpe contra a Dilma, porque a misoginia ficou escancarada ali, né? Se fosse uma candidata ali, se fosse um homem, não uma candidata mulher, eu acredito que o tom do impeachment teria sido diferente, né? Mas quando é mulher, apelam para a honra, como foi no caso da Dilma. E não interessa se é direita ou se é esquerda. Isso precisa ser falado, as pessoas precisam entender que o machismo existe, né? E aí a gente pega que depois do impeachment da Dilma para cá, a gente estava tendo grandes avanços no quesito da área da mulher, né? Grandes políticas, um espaço no ministério que é importante. Até o momento do golpe. Até o momento do golpe. Depois disso, a gente vê que as mulheres já perderam muito a representatividade dentro desse governo atual.
E a partir disso cresce um candidato que defende a cultura do estupro num país em que a cada 10 segundos uma mulher é espancada dentro de casa, que isso fique bem claro, né? Porque tem os machistas que falam assim, devia estar em casa, mas em casa ela é espancada. A cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, né? E 70% desses estupros quem sofre é criança e adolescente dentro de casa, ou é pelo pai ou é pelo tio. E a gente vê um candidato que defende a cultura do estupro, um candidato que fala da própria filha que foi fruto de uma fraqueza. E esse candidato é fruto dessa direita golpista, é fruto Sim. da Rede Globo e as demais órgãos de imprensa golpista, né? Veja bem, a irresponsabilidade da direita, de parte da direita desse país, dos meios de comunicação, que de uma certa maneira essa ojeriza que se criou em torno da política é uma coisa proposital, né? Então começaram a disseminar o ódio contra a política e De um modo geral, né? contra os políticos, né? Sim. E isso fez com que naquele momento surgisse um candidato fascista como é o candidato Bolsonaro, né? Mas agora a direita está com um problema, a direita também não quer mais ele. É isso que a gente precisa chamar Porque ela não a atenção. atende os anseios. Isso que a gente precisa chamar a atenção, que hoje já há todo um processo, e a gente vai assistir isso nos próximos dias, de desconstrução desta candidatura para favorecimento da candidatura do Centrão, né, que é a continuação do governo Temer. Né? Então hoje... Isso, agora, quem encarna isso é o Alckmin, exatamente, né, que encarna todos os partidos que hoje dão sustentação para essa quadrilha que tomou o poder de assalto, hoje estão com o candidato do PSDB. Então, já não serve mais para os desígnios dessa direita, a pior direita, preconceituosa, mixógina, homofóbica, tudo quanto é defeito de caráter que pode ter. Essa direita foi tão irresponsável que ela acabou alimentando esse ódio pela política, tentou criminalizar a política e fez com que surgissem candidaturas do tipo do Bolsonaro. Fascista. Só que hoje ela já não serve mais essa candidatura, né? Então agora vai começar um processo de construção para tentar alavancar. A gente já percebe que os órgãos de imprensa aí da imprensa golpista já está batendo aquilo que eles colocavam como algo novo, agora eles já estão batendo para atender o anseio de construir uma candidatura de direita representada pelo Alckmin. A gente vê várias lideranças que a gente possa chamar de um aspecto mais da direita conservador, que pensa, né, que existe também uma direita que pensa, preocupado com os destinos do país por conta de toda essa intolerância, esse ódio que se cultiva nas redes sociais contra o PT, contra o Lula, uma coisa assim, irracional, né? Porque eu acho que você ter divergência política, e isso a política ela serve para isso, é para você, digamos assim, mediar as divergências, o debate das ideias. O processo eleitoral deveria servir a este propósito. Mas não é o que nós estamos vendo, infelizmente, porque, volto a dizer, uma parte considerável da elite desse país, que tem uma mentalidade escravocrata ainda, né? O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura, e as pessoas acham que certas questões são privilégios desta casta, né, chamada dominante. Então a gente vê toda a sorte. Estão tentando derrubar o PT, mas não conseguem. O Gandra não vai deixar. O Gandra não vai deixar. É interessante, né, analisar tudo isso que vem acontecendo, porque a Lava Jato veio para dar esse fôlego, né? Foi essa a história contada, né? Pra gente, que veio para dar esse fôlego para acabar com a corrupção, acabar com o mal da política. Mas a gente vê que a Lava Jato... Ao vivo tem esses pequenos probleminhas. Faz parte. A gente vê que a Lava Jato, ela acabou assim, depois que conseguiram o que queriam, né? Prenderam o Lula. O que aconteceu? Acabou a Lava Jato. Acabou a corrupção no Brasil. O Temer sumiu, desapareceu. É um presidente que, em pleno momento que a gente está vivendo da economia brasileira, precisava dar um voto de esperança, ele simplesmente desaparece, né? E aí todo mundo se pergunta, e agora, né? Qual será essa esperança, né? O que será desse país? Gandra, você até que pode falar, talvez com mais propriedade, se tem acompanhado muito esse processo político agora, né? De pré-candidatura. Mas uma coisa que eu estava vendo na internet esses dias, a Lava Jato, todo golpe, né, que foi engendrado contra o PT, contra a Dilma,
ela extrapola a questão dos interesses da elite brasileira. Eu acho que está cada vez mais claro que a Lava Jato uma mão tem internacional, uma mão invisível de fora do país, né? Que procura fazer no Brasil, aliás, não só no Brasil, a gente está assistindo isso em outros países da América Latina, assistimos isso em alguns países da Europa, que antigamente o golpe de Estado era dado através da força, dos militares. Hoje você começa inviabilizando os governos, se utilizando de espaços institucionais, né, como foi o parlamento brasileiro, o impeachment, como tem sido o papel desempenhado pelo judiciário. E hoje já está muito claro para diversas pessoas, diversos analistas políticos têm escrito sobre isso, de que todo o processo da Lava Jato, a Lava Jato inclusive já deu mais prejuízo para a economia brasileira do que ela supostamente teria arrecadado com a devolução de algum dinheiro de corrupção. Né? Então você vê... acabou com a indústria estratégica. Toda a cadeia de petróleo foi para o espaço, né? A venda do pré-sal, das bacias, agora a venda da Embraer, a privatização da Eletrobras. Então, setores importantes da economia que estavam na mão do Estado, hoje estão sendo vendidos a preço de banana por conta de interesses geopolíticos internacionais. Então, é importante que as pessoas também saibam, isso não é nenhuma neurose de esquerdopata, nem de petista, mas há analistas de dentro e fora do país que já escrevem de que tudo isso é uma questão orquestrada, porque o Brasil vinha desempenhando um papel fundamental no novo cenário mundial. Então, eu só queria fazer... A questão é o seguinte, porque quando fala, né, não é que a gente é contra a Lava Jato, contra a apuração de corrupção. A gente é contra a Lava Jato da forma que está sendo feita, de maneira seletiva, da maneira desrespeitando o devido processo legal e usando o direito penal do inimigo. Uma coisa importante que a gente tem que destacar é que foram nos governos do PT que maior autonomia foi dada à Polícia Federal, maior incentivo, verbas foram destinadas, foi dado um aparato muito importante para combater realmente a corrupção. O Ministério Público foi muito prestigiado, porque na época dos governos do PSDB, do Fernando Henrique, o que existia não era o Procurador-Geral da República, era o Engavetador-Geral da República, porque eles não escolhiam aquele que o Ministério Público indicava como mais votado pela categoria. Ele indicava aquele que ia defender os interesses do governo de plantão, que era o governo do Fernando Henrique. O Temer fez isso mesmo com a DOT. Nós estamos voltando a essa época agora. Agora, quem deu independência para o Ministério Público foi o governo PT. Então, o governo PT fez muito para combater a corrupção, sem dúvida. Só que acontece que eles conseguiram fazer de forma seletiva. A corrupção do PSDB, a corrupção aqui no estado de São Paulo, desse desgoverno do PSDB aqui há anos, tudo é engavetado. O Ministério Público aqui não investiga nada, a Polícia Civil aqui também nada contra o governo Alckmin, os governos do PSDB. O Ministério Público aqui é engessado, as CPIs na Assembleia Legislativa, elas são sempre engavetadas. Então é isso, a gente precisa aqui em São Paulo colocar uma bancada combativa para a gente procurar tudo que foi feito de errado aí. E voltando só, agora entrando naquela questão da estratégica do Brasil lá, os governos do PT deram uma grande autonomia ao Brasil, um crescimento, uma importância, uma soberania que ele jamais teve na nossa história de mais de 500 anos. E a questão dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles estavam prontos para criar um banco, né? Desses países, um banco que fosse fazer frente ao FMI. Para quê? Para que os países fora do centro geopolítico econômico aí de Estados Unidos e Europa não ficassem mais na dependência do FMI. Então, que esses países criassem um contraponto a essa política dos bancos financistas. Isso tudo estava causando um terror para essas pessoas esses financistas que ficam ganhando dinheiro às custas do trabalho dos trabalhadores dos países pobres. E o país que estava mais atuante nisso, e tinha o líder mais importante de todos, era o PT com o Lula. E isso tudo esse golpe foi armado exatamente não só
para as questões, como você bem falou, aqui do Brasil, mas é uma questão mundial aí que isso vai impactar, está impactando na América Latina e nos demais países aí que não são da cúpula financeira. Não só sob a influência americana. Exatamente. E é interessante observar que assim, os próprios americanos já acordaram um pouco para a manipulação do próprio país, né? A gente vê alguns documentários, né, feitos de forma independente que revelam muito do governo americano. Tem até pesquisa que fala que grande parte já dos americanos não acreditam em 11 de setembro, né? Já tem uma parcela da população americana que já abriu um pouco os olhos para isso, né? Tem vários documentários que nem o Fahrenheit, Like to a Revolution, o Zeitgeist, que revelam algumas coisas do próprio governo americano, que revelam um pouco dessa manipulação. Então, assim, os próprios americanos reconhecem a influência do próprio país em determinados governos, né? Como o Gandra falou aqui um pouquinho, mas parece que grande parte da população ainda não quer acreditar. Mesmo sendo um próprio americano falando do próprio país, reconhecendo a própria manipulação. Eu vou fazer uma parte só para uma questão que eu sempre, todo mundo que fala dessa forma, eu vou cutucar, eu cutuco. Eu não uso a terminologia americano, porque uma coisa que eu acho assim, que eu não gosto é quando os Estados Unidos se apropriam do nome americano. A gente acaba usando. Então eu não aceito que a gente chame nem de americano e nem de norte-americano, porque norte-americano tem também o Canadá e o México. Então eu procuro chamá-los de estadunidenses, né? Porque aí quando alguém fala, eu até brinco com isso, né? Meu pai assim sempre fala, os americanos, aí eu falo, pai, americano da onde? Da Bolívia ou da Venezuela? Aí ele já, não, americano da América do Norte. Aí eu falo, do México ou do Canadá? Não, dos Estados Unidos aí. Não, mas é só essa brincadeira que eu gosto sempre de cutucar, que eu falo, não, é estadunidense, porque americano é toda a América, né? Eles vão, até na terminologia, eles querem tirar as coisas da gente. Mas você tem toda a razão, Bruna. A população começa a ver que ela é manipulada, né? Aqui no Brasil, o pessoal está vendo aí a manipulação da Globo, das imagens. Eu acho que as coisas ainda não estão muito claras, né? Conforme a Bruna estava colocando, às vezes as pessoas se negam a acreditar. É um papel importante a mídia no Brasil, né, André? Acho que você, como deputado estadual, talvez estaria mais afeto à Câmara Federal, mas não que isso não possa ser discutido e começar as assembleias. A regulação da mídia. A regulação da mídia. Me parece que vejo com muito bons olhos que agora no programa do Lula o Haddad colocou muito claro essa questão da regulação da mídia. E se nós tivermos que fazer meia-culpa, talvez, dos nossos governos aqui do PT no Brasil, foi o fato de não ter avançado nessa discussão da regulação da mídia, que não tem nada a ver com censura, é a questão da regulação econômica e a possibilidade de você... concessão pública. E a possibilidade de você ter diversidade na comunicação, porque hoje a gente tem monopólio, né? Aliás, é uma coisa engraçada, os liberais são liberais só quando interessam, né? Quando não interessa, não afeta o lucro. Quando não interessa a questão do passar no sufoco, eles vão atrás do Estado, que é regulação. A semana quem passou vergonha a débito e a crédito foi o pessoal do MBL, né, que estava defendendo uma intervenção estatal no Facebook. Né? Então, a questão da regulação da mídia é importante por quê? Porque hoje, todo lar brasileiro tem uma televisão e 80%, não sei se está nisso ainda, assiste a TV Globo. Então, a TV Globo, ela filtra aquilo que as pessoas precisam saber, né? Então, análises como essa que a gente está fazendo... O golpe da Dilma só deu certo por causa da televisão. Então, as pessoas ainda têm muito pouco acesso às informações. As pessoas leem muito pouco. Quando leem a Folha de São Paulo, o Jornal Estadão, a Revista Veja, que está falindo. Ensinou tanto o PT como devia administrar a economia, que não conseguiu nem administrar a própria revista, né? E é uma revista que tem esse governo aí do PSDB, ele sustentou por anos a Veja, porque a assinatura da Veja para todas as repartições públicas estaduais, para as escolas, quer dizer, eles gastavam dinheiro para oferecer para as escolas uma revista desse nível baixíssimo que é a Veja. Então ela, com o dinheiro público, foi usado para a editora Abril,
para beneficiar a revista Veja e as outras publicações, mas nem assim eles conseguem. As escolas, todas as escolas do estado têm uma assinatura da Tem revista é um Veja, absurdo, né? Então é uma coisa meio combinada. Mas Bom, já é um projeto que seria muito interessante. Então a mídia Acabar ela acaba abafando as discussões, a realidade. Então falta a questão da regulação da mídia. Por que é importante? Porque você ter pluralidade, você ter mídias regionais que falem da realidade regional. Você pega os programas da Globo, as novelas da Globo, tudo que a Globo demonstra é uma realidade muito paulistana, né? Uma realidade muito carioca, o carioca, da zona né? sul do então, Rio. Dificilmente você vê um programa paulistana. com perfil do norte, nordeste, do sul. Então, ela controla. Então, a televisão hoje no Brasil, o Leblon e os Jardins. Ela que determina aquilo que você pode ou não assistir, aquilo que você pode ou não saber. Então, muitas dessas coisas que a gente conversa sobre essas questões de soberania, os interesses norte-americanos, né? Estadunidenses em relação à economia do Brasil, tudo isso não aparece, né? Não aparece na mídia. Então, só quem tem acesso a isso é quem tem acesso à internet e consegue ainda os chamados blogs sujos, né? As imprensas alternativas. Mas ainda bem que isso a gente está começando a poder, que nem há um tempo atrás a gente não conseguia fazer uma coisa que atingisse bastante gente, assim, né? Então isso a rede social tem essa questão de boa, apesar de ter se escrever, se ler muita bobagem, muita intolerância, mas ela te dá essa possibilidade. Mas uma coisa que eu acho interessante que as mídias tradicionais falam, que tem muito fake na internet. Fake, né, para quem não conhece, é aquela mentira, né, nas notícias. É um absurdo que tem isso. Mas e na mídia tradicional, na revista Veja, na Folha de São Paulo, na Globo, é só fake também, Você não aproveita quase nada daquilo. Então, fake por fake, que seja um fake mais democrático, né? É o que a gente Vamos acabar com o fake, mas existe em todos, não existe só na internet, não. Isso que o Beto está falando também, né? Essa questão que influencia tanto, eu acho que, assim, eu acho que todo mundo que está aqui, quem está assistindo também já sabe, já entendeu que foi um golpe orquestrado que não deu muito certo, né? Eu acho que eles não esperavam que o nazista ali fosse subir tanto como tem subido. E grande parte disso, a mídia, ela gerou muito da intolerância que a gente tem, o que é assim, uma perda para a democracia muito grande, porque as pessoas elas precisam se tolerar para que a gente possa discutir, através da nossa discussão, a gente construir ideias, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu estudava uma autora lá que ela falava, a Mary Parker Follett, ela falava assim, que os conflitos são bons porque geram construção, se bem administrados. E isso é importante falar porque para essa eleição agora a gente tem que pensar muito bem nesse candidato do executivo, porque a gente, para ter construção democrática, a gente precisa da divergência de opinião. E precisa ser um candidato, como eu acredito que o Lula foi, esse candidato que sabe conversar com as diferenças. O Lula aglutina. Exatamente, que sabe conversar com as diferenças. Não esses candidatos que isso é bom, isso é ruim, isso mata, isso vive. Com o PT, com o Lula, melhorou para todo mundo, indistintamente. Sim. Agora, já que você citou nisso, e a gente já está, né, Gabi, partindo aí para os finalmente, né, Bruna, Beto, da nossa primeira live, que eu estou achando sensacional, eu gostaria de ficar aqui até muito mais tempo, né? Mas as especialistas aí dizem que tem que ser no máximo 1 hora, porque senão começa a cansar, e realmente quem está lá do outro lado pode estar cansado. Mas uma coisa que a gente tem que falar agora é falar da pessoa, do maior líder vivo do que o Lula. E ele é a pessoa que tem condição de tirar o país desse atoleiro que os golpistas meteram no Brasil. E essa pessoa está presa lá nas masmorras de Curitiba. E mesmo assim ele está ganhando a eleição no primeiro turno. Quer dizer, eu vi um post, né, bem interessante. É a eleição mais barata que existe. Num quartinho em Curitiba, lendo livros, ele vai ganhar no primeiro turno. Então, a gente tem que garantir aí, eu estive na convenção do PT sábado, foi maravilhosa. Disseram, né, que o PT estava morto. Né? O PT está mais vivo do que nunca.
se uma coisa esse golpe acabou fazendo foi reacender na militância, reacender na população. Isso eu posso falar de mim, que estava assim bem... Em mim aquela chama da indignação. Então é por isso que a gente está aí lutando para tentar melhorar isso aí, mais do que nunca. Porque a gente estava com um avanço profundo e isso aí foi um corte com o golpe. Então, gente, vamos falar aí da pessoa, do que foi feito aí neste golpe, nesta prisão absurda do Lula, pelo juiz de Curitiba, que a gente está vendo muito bem. A gente precisa desse cara aqui, ó, essa frase dele nesse livro aqui, ó. E aí, peãozada, partiu pro pau, Partiu né? pro pau. Aquele juiz de Curitiba lá, que a gente está vendo agora que outros interesses estão aí por trás da condenação sem provas do Lula, uma pessoa que é condenado só por convicção e que ele manda engavetar processos quando é contra o PSDB, ou ele se diz que não é competente com os processos contra o Beto Richa do PSDB e contra o Lula, que está provado que não há nada, não há prova nenhuma, ele condena o Lula. Quer dizer, vamos falar dessa pessoa aí, Beto. Ô Gandra, Bruna, você também fala. Eu acho que a gente está vendo um momento complicado. Eu tenho até me negado a tecer algum comentário sobre o juiz Moro e sobre essa situação jurídica, porque eu sou advogado também de formação, né, de militância, pouca militância, mas militei já um pouco na área de direito também. Eu acho que a gente que é formado, que é advogado, a gente vê esse absurdo que está acontecendo, a gente fica assim, indignado com a situação em si, né? E muitas vezes também com a omissão das próprias entidades de classe dos advogados. A OAB tem se omitido, vergonhosa a posição da OAB, que é a minha entidade, que eu sou advogado. Tem se omitido vergonhosamente em relação a tudo isso que está acontecendo, né? Então, assim, esse direito praticado pelo Moro não é o direito que eu aprendi na faculdade, não é o direito que ninguém aprendeu na faculdade, né? Eu estou falando que a gente tem que voltar para os bancos escolares para aprender o direito de Curitiba, porque esse direito de Curitiba não é o direito... A escola morista de direito. Não é o direito que está na Constituição, não é o direito que está no Código Penal, não é o direito que está nas leis infraconstitucionais. É o direito dos estados de exceção. Não é o direito que foi compactuado, que foi com a sociedade através da Constituição de 88. Agora, eu queria chamar a atenção, para uma situação seguinte. Nós estamos aí na véspera do processo eleitoral, onde a direita está se organizando em torno da candidatura, aí, o Centrão. Seria bom que a gente tivesse uma certa unidade também no campo da esquerda, né? Por que é importante? Porque o momento político que nós estamos vendo não é aquele que a gente imaginava no passado que a gente estaria neste momento, né? De vez em quando eu trabalhava na Câmara, eu sempre brincava, a gente lutou tanto na época de 64, por liberdade, por direitos humanos, por democracia, e a gente estava, na época do impeachment, defendendo para não voltar, para não rasgar a Constituição, para não voltar a um estado de exceção, que no fim se configurou com um golpe que levou o presidente golpista ao poder, né? Então, assim, o próprio Lula já falou isso. Talvez ele não seria candidato se tivesse seguido uma sequência normal, 2 mandatos do Lula, 2 mandatos da Dilma, viria uma outra liderança do PT ou de qualquer outro partido de esquerda. Ou poderia até a direita e o PSDB ganhar a eleição no voto, ele ia fazer um governo, a população ia ver que aquilo lá... Nós temos várias lideranças de esquerda, de outros partidos que sempre se aliaram ao PT, que estão aí surgindo, que são lideranças importantes, e que poderiam ser naturalmente sucedâneos do PT numa outra conjuntura. Mas o que aconteceu? Houve uma ruptura do processo democrático. Exato. Uma ruptura. Então, hoje, a pessoa que tem condições, né, de amalgamar, digamos de novo assim, uma sociedade um pouco mais tolerante, que tem condições de conversar com todos os setores, até pela origem dele sindical, de um grande negociador, de presidente, você falou, Gandra, ele criou o conselho, ele criou espaços de interlocução com empresários, com o movimento sindical, com o movimento sem terra, com as classes médias. A única pessoa hoje que tem essa capacidade de voltar o Brasil para um eixo
democrático é o Lula, né? Então seria importante que as forças progressistas... E a eleição só será legítima se o Lula participar. Se o Lula participar. Então seria importante que as pessoas entendessem isso. As outras candidaturas são legítimas, do PSOL, do PCdoB, não temos que fazer nenhum movimento no sentido de impedir essas candidaturas, tal, mas seria bom que em algum momento, e nesse sentido a gente tem que tirar o chapéu para outras candidaturas que estão fazendo a defesa do Lula livre, tal, porque entende essa situação, mas hoje eu acho que não tem outra escapatória para o Brasil senão a eleição do Lula. Se nós quisermos retomar o caminho da democracia no Brasil, a pessoa que hoje tem condições, que tem legitimidade, que tem apoio popular, que tem um legado a ser resgatado, é o presidente Lula. Por isso a importância de atos como o que teve essa semana, né? Maravilhoso no ato. de janeiro, nos Arcos da Lapa, está pipocando atos Lula livre no Brasil inteiro. Acredito que em Ribeirão vai acontecer. Esperem aí, vocês serão comunicados no ato Lula livre em Ribeirão. Porque eu acho que está na hora das pessoas tomar de novo a bandeira da democracia na mão, a juventude, ir para a rua e defender isso que é um legado da humanidade. Eu acho que a democracia não é um legado do PT, mas é uma conquista da humanidade, né? Revolução Francesa, a luta pela a libertação dos escravos, a luta da República no passado. Ou seja, a humanidade ela avançou num processo civilizatório. Tanto sangue derramado para a gente. A gente avançou num processo civilizatório que não é possível que a gente retroaja mais. Né? Não é possível que a gente ainda tenha que discutir nos dias de hoje o respeito à mulher, o respeito ao negro, o respeito à pessoa LGBT. Isso são conquistas humanitárias que já eram para estar superadas, ou seja, a gente teria que estar brigando. Era para a gente tentar avançar, né? E não querer manter essas garantias. Nós estávamos num momento que a gente tinha que avançar nessas conquistas, né? Pelo contrário, agora nós temos que lutar para voltar aquilo que nós tínhamos antes do impeachment, antes do golpe. Então eu acho que hoje o Lula é uma bandeira, é uma ideia, ele mesmo fala. Hoje o Lula deixa de ser um candidato, o Lula é uma ideia. Né? Uma ideia de um país democrático, uma ideia de um país tolerante, a ideia de um país plural, mas que pode se respeitar dentro de um patamar de civilidade que não é esse que nós estamos vivendo. Aquele, como dizem, um patamar civilizatório mínimo, né, que a gente tinha alcançado. E o Lula é o único que tem condição de unir novamente o Brasil. As eleições só serão legítimas, eu não digo se o Lula ganhar, não. As eleições só serão legítimas se ele participar das eleições. Se querem derrotar o Lula, se querem derrotar o legado do PT, derrotem nas urnas o PT, derrotem Lula nas urnas. E não colocando uma decisão aí, um judiciário de exceção, um tribunal de exceção, com direito penal do inimigo contra o PT e contra Lula. Eu acho que é isso aí. O Brasil só vai voltar a trilhar os caminhos aí do desenvolvimento da justiça social se o Lula participar dessas eleições e não ficar trancado nas masmorras de Curitiba sem prova alguma. Eu acho que, só pegando o que você colocou da questão do juiz Sérgio Moro, eu acho que assim, vocês são advogados, vocês entendem melhor do que eu, por exemplo, que sou leiga nesse assunto, né, sobre o que, essas questões de direito que ele infringiu. Claro que a gente que busca entender um pouquinho, a gente está a par do que ele infringiu, mas sem isso, eu acho que qualquer leigo precisa pelo menos se perguntar. O pai dele fundou o PSDB, né, lá no Paraná. A esposa dele é advogada do PSDB. Ele é o juiz que está julgando o maior adversário do PSDB. Será que por mais leigo que a pessoa seja... Ele aparece nas fotos com Serra, Dória, Temer, Aécio. Não aparece com nenhum petista, só com o PSDB. Eu acho que é uma questão para qualquer ser humano se perguntar. Tá Seria certo? uma história longa de ligações escusas. É lógico. Será que não existe o interesse? Porque assim, vamos exagerar uma situação, né? Se alguém mata meu marido, aí o juiz que vai julgar o assassino do meu marido é assim com o pai do assassino. Exato. Qualquer ser humano em sã consciência fala assim, não quero esse juiz julgando esse caso. Aí tira foto com o pai do assassino, com o irmão do assassino, com a mulher do assassino. Qualquer ser humano ia se questionar a legitimidade do tal juiz. E ele ter deixado as férias, ele estava em Portugal. Isso aí ficou escancarado quando houve a liminar para
determinar a soltura do Lula, ele deixou suas férias importantes, mostrou que isso não existe nunca na história jurídica do país, um juiz tomar a iniciativa de contrariar a decisão de um desembargador. Quer dizer, aquilo lá foi tão interessante, né, que ficou um escândalo. Para quem advoga, está todo dia no fórum, é difícil o juiz trabalhar em período normal, né? Dá a sentença, é difícil né? encontrar o juiz. Dá a sentença num tempo célere, né? Agora, até nisso o Lula é um cara diferenciado, ele conseguiu fazer 2 juízes trabalhar nas férias, né? O Gandra e o relator do Tribunal Regional Federal. Mas o Moro, como é que é o nome do relator lá? Eu esqueci o nome dele. Gebran. Não, e outra coisa. Fez o Gebran, o Gandra fez o Gebran. Nunca foi tão séria a condenação de alguém, nunca foi tão séria como a do Lula. Se os processos aí andassem na velocidade do Lula, que o processo contra o Lula, 2 instâncias, a primeira instância, o juiz Moro correndo, o tribunal correndo, aí eles trabalham nas férias, nos finais de semana. Agora, o que eu acho importante a gente alertar a militantes, o pessoal que está nos assistindo, porque muita gente fala assim, ó, Lula não vai ser candidato porque a lei do ficha limpa não permite. Isso é uma outra bobagem, né? Só quem é completamente mal informado ou mal intencionado para poder afirmar isso. Porque o que a gente defende é o seguinte, vamos esquecer a questão que o Lula foi condenado sem prova, todo esse processo viciado que ele vivencia hoje com a prisão dele injusta. Mesmo que ele esteja preso e condenado, a própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ela é farta no sentido de que a pessoa pode disputar a eleição. Não é o Lula, não vale só para o Lula. Valeu para 100 e tantos prefeitos, valeu para uma série de deputados. Então, o que a gente está alertando é que o golpe ainda está em andamento. Para eles impedirem a candidatura do Lula, eles vão ter que dar um outro golpe. Né? Exatamente. Porque se o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, seguirem a jurisprudência, o que é jurisprudência? É um conjunto de julgados que sinalizam uma determinada direção. É uma decisão no mesmo sentido. Uma decisão no mesmo sentido. Você tem vários casos que os juízes decidem naquela linha, né? Então isso vira uma jurisprudência, um entendimento pacificado do tribunal. Então toda a jurisprudência do Tribunal Eleitoral, Regional ou Superior, é no sentido de que a pessoa pode disputar a eleição, tá certo? Enquanto não julgar em última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, ele não perde os direitos políticos. Então, por mais que o Lula esteja preso injustamente, diga-se de passagem, ele não perdeu os direitos políticos. Não. E não pode o Moro, o Gebran, ninguém tira o direito político. Está escrito na Constituição. A pessoa perde os direitos políticos quando ele é julgado, condenado em última instância. No trânsito em julgado. No trânsito em julgado. Uma palavrinha que o Moro, acho que... ele faltou nessa aula. E muitos advogados, colegas advogados, também devem ter faltado, porque enquanto não houver o trânsito julgado, ele continua com seus direitos. Inclusive, né, Beto, na prisão do Lula, a pessoa só pode ser presa, porque falar, mas tem gente, é presa quando foi em legítimo, assim, em flagrante delito naquele exato momento, ou então quando a liberdade da pessoa, uma medida cautelar, impede ela, por exemplo, a pessoa fica ali, ela pode começar a praticar violência de alguma forma. Coagir testemunha. Coagir testemunha, quer dizer, não se enquadra nos casos do Lula. O Lula está preso porque houve decisão de segunda instância para a condenação dele. Pois a Constituição é clara ao dizer que a prisão é só após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então os órgãos jurídicos brasileiros, aí, os tribunais, rasgaram de forma flagrante e irresponsável a Constituição Federal para condenar o Lula, para deixar o Lula preso. Isso é um absurdo. E essa lei não beneficiaria só o Lula. Vale para qualquer cidadão brasileiro. Né? É que, infelizmente, nós estamos vendo um momento... É o direito penal do inimigo. Nós estamos vendo um momento do judiciário que a legislação ela só é firme e forte contra o PT, contra o Lula. Nós temos N candidatos aí, N políticos, com provas, inclusive, né? Com a mala cheia do dinheiro, foi por falta de prova, né? O Aécio que manda matar, né? Então é um momento
caia na real e volte para um caminho democrático, né? Que deveria ser o guardião da Constituição. Eu espero que em algum momento os ministros supremos eles voltem a defender a Constituição. Eles estão lá para isso, né? Para guardiães da Constituição. Então, eu espero que eles voltem a trilhar este caminho. E não rasgar a Constituição. Né? E uma coisa que eu espero eu trouxe esse livro aqui do Lula, né, que conta um pouco da história dele, é um dos primeiros livros que fala um pouquinho... Vamos ver de que ano que é? Ver de que ano? De 1981. Eu nem estava nascida ainda, mas eu acho interessante esse livro aqui, que tem eu também não. Tem essa frase que ele fala assim, partiu pro... e aí, peãozada, partiu pro pau. Eu acho que a gente viu a Argentina saindo pro pau, a gente viu a Venezuela saindo pro pau, a gente viu a França saindo pro pau e outros países da Europa saindo pro pau. A gente viu os Estados Unidos agora com o Trump saindo para as ruas, se movendo, principalmente as mulheres se movendo, né? Eu ainda vejo o Brasil... E a condição de vida que eles têm, uma condição material muito melhor que a população brasileira, muito melhor que a nossa. Então, acho que a gente precisa de uma liderança como o Lula,